simpósio. Infelizmente, a transmissão pela internet não poderá ser feita, estamos sem conexão na UFPA hoje. Os telefones hoje... Estamos com conexão. Tivemos conexão ontem. Verdade. Tivemos conexão ontem. Então, hoje daremos prosseguimento. Hoje teremos uma nova dupla, a professora Carolina Laurenti, professor Diego Zílio. Agora pela manhã, a professora Carolina será a expositora, o professor Diego será o comentador, debatedor, e à tarde eles inverterão as posições. Então, professora Carolina, a senhora já sabe o tempo, fique à vontade, a gente tem tempo de sobra para isso. O professor Diego também, no teto de 30, no teto de 1, mas a gente tem bastante tempo para ajustar. Então, cadê Renatinha aí? Bem, bom dia para vocês. Gostaria de iniciar agradecendo o convite do professor Marcos. Fiquei muito contente quando recebi o e-mail e ele descreveu a proposta do evento. Então, gostaria de parabenizar a iniciativa por esse formato, por essa dinâmica. Eu acho que ontem a gente teve um exemplo bastante feliz de como que essa proposta está dando certo em termos de fomentar discussões, abrir novas possibilidades de diálogo. Então, estou muito feliz de estar aqui, estou muito bem acompanhada, né, pelos professores, por vocês aí da plateia. Estou muito contente de estar aqui em Belém, é a minha primeira vez, estou sendo muito bem recebida, né? Então é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Agradeço a presença de todos. E eu gostaria de iniciar a minha fala tecendo alguns esclarecimentos sobre os motivos que me levaram a delimitar esse tema, behaviorismo e neodarwinismo. Já me falaram que eu não sou muito boa de dar títulos, então eu vou menos explicar de onde que surgiu essa proposta, né? Bem, a escolha desse tema foi inspirada em uma discussão bastante em voga na ciência contemporânea, que destaca a necessidade de diferentes áreas de conhecimento saírem de seu isolamento e tentarem relações inter ou transdisciplinares, né? A prática do isolamento, de modo geral, ela tem ocorrido uma formação de guetos, podemos dizer assim, e que não raro essas formações acabam incitando uma postura dogmática em relação ao conhecimento produzido, blindando esse conhecimento de críticas internas ou externas, e, em última instância, já para usar uma palavra extraída da teoria evolutiva darwinista, né, esse isolamento pode acabar colocando em extinção, né, a própria teoria que se pretendia inicialmente proteger. Então, aplicando essa discussão à análise do comportamento, se a análise do comportamento ela pretende sobreviver como uma prática cultural, ela precisa consolidar relações com outros campos do conhecimento. É claro que há esforços na área nessa direção e que presumivelmente eles vão se evidenciar aqui cada vez mais, né, no meio das falas que vão discutir interfaces entre análise do comportamento e neurociência, análise do comportamento e sociologia, antropologia. E a minha fala, ela segue essa tendência buscando pontos, né, de contato entre análise do comportamento e biologia evolutiva, ou pelo menos uma leitura ou interpretação da biologia evolutiva, né? Então, o argumento que eu vou procurar defender aqui é que as relações entre análise do comportamento e biologia evolutiva, elas podem se tornar mais férteis ou profícuas se a gente adotar uma visão diferente de evolução. Estou chamando aqui de uma teoria complexa da evolução, e essa teoria ela tem sido discutida atualmente, né, no terreno biológico. Então, eu acho que esse diálogo com a biologia evolutiva, esse diálogo é interessante
porque ele traz novos desafios à análise do comportamento. Eu vou tentar mostrar isso aqui, né? Realçando algumas simplificações que a gente tem feito até então. E, ao mesmo tempo, eu acredito que esse diálogo ele pode dar visibilidade a algumas potencialidades explicativas aí, da análise do comportamento e do behaviorismo radical, né? Destacando algumas áreas aí de complexidade que precisam, que merecem ainda ser exploradas, né? Então, esse esforço em busca de afinidades teóricas pode constituir uma possibilidade concreta de interlocução, né, indo de encontro a essa prática do isolamento. Então, tendo esse quadro aí, a minha fala ela tem um tom mais geral ou panorâmico, tá? E eu vou percorrer basicamente 3 pontos aqui. No primeiro momento, eu vou apresentar algumas características bem gerais do que eu estou chamando de teoria complexa da evolução, dando destaque para o seu principal alvo de ataque, que é o neodarwinismo, né? Na sequência, eu vou discutir algumas aproximações e distanciamentos entre essa teoria complexa da evolução e o modelo de seleção pelas consequências, dando destaque à problemática do darwinismo e, por fim, eu vou, se eu conseguir, indicar pelo menos o lugar do comportamento no contexto dessa discussão. Ok? Bem, então, antes de eu tratar especificamente dessa teoria complexa da evolução, eu vou fazer uma breve digressão aí histórica para a gente entender de onde que veio mais ou menos o termo neodarwinismo, tá? Bem, a teoria da evolução do Darwin, a teoria da evolução mais polêmica, né, mais controversa, de mais difícil aceitação, foi a teoria da evolução pela seleção natural. Eu digo isso porque admite-se que Darwin pelo menos teve 5 teorias da evolução logicamente independentes entre si, né? Então, tem a teoria da evolução propriamente dita, a noção de evolução, a noção de gradualismo, de multiplicação das espécies, da descendência comum e a teoria da seleção natural, tá? Bem, em linhas gerais, a teoria da evolução pela seleção natural ela trata do processo de mudança evolutiva, bem como da adaptação e da diversidade orgânica, né? De acordo com essa teoria, então, a mudança evolutiva é explicada basicamente por meio de 2 outros processos interdependentes, que são os processos de variação e seleção. Então, dessa perspectiva, a origem, né, as mudanças nas espécies, a origem de novas espécies são explicadas por meio de um processo estritamente natural, ou não sobrenatural, que é a seleção de variações. Bem, um dos pontos controversos dessa teoria da evolução pela seleção natural, né, do Darwin, diz respeito à própria origem das variações, que é o material da seleção. O Darwin, ele admitia que algumas variações herdáveis, elas sofriam influência direta ou indireta do ambiente, né, de pressões ambientais, e do uso e desuso. O Darwin invocou, então, a herança dos caracteres adquiridos para explicar a transmissão dessas variações às gerações seguintes. Isso está mais ou menos sintetizado, acho que no último parágrafo, Origem das Espécies, de 1859. Então, né, na época do Darwin, a herança dos caracteres adquiridos, essa teoria, ela tinha aceitação quase universal, e o Darwin não hesitou em adotar essa teoria junto com a da seleção natural. Entretanto, em 1883, um geneticista chamado Weismann, ele publicou um estudo que refutou a teoria das características adquiridas e, com isso, ele abriu caminho para a redescoberta dos estudos do meio. Tá? E, em vista dessas mudanças, em 1894, Romanes ele cunhou o termo neodarwinismo para designar o darwinismo sem a herança dos caracteres adquiridos. Tá? Então,
Então, o termo neodarwinismo, na sua origem, nasceu aí no fim do século XIX. Bem, com a redescoberta dos estudos do Mendel em 1900, né, essa nova ciência da genética e suas leis da hereditariedade alimentaram a esperança de decididamente sanar essas controvérsias da teoria da evolução, né, principalmente essas controvérsias em torno da hereditariedade, em termos dessas leis mendelianas aí. Essa explicação para muitos geneticistas da época, não precisava passar pela teoria da seleção natural, né? Alguns geneticistas rejeitaram a teoria da seleção natural. Então, a evolução, nesse período, ela foi entendida com base em uma teoria saltacionista da mutação genética. Então, em outras palavras, a origem de uma nova espécie estava assentada numa grande mutação genética, que num salto único aqui originava um novo táxon, vamos dizer assim. E essa visão saltacionista da mutação genética, ela não agradou a muitos naturalistas que, ao estudar as populações dos seres vivos, eles percebiam que essas mudanças eram mais graduais e não tão abruptas, né, como essa teoria saltacionista da mutação genética admitia. Então, nesse contexto, um outro geneticista chamado Fischer, ele, juntamente, né, com outros estudiosos da genética das populações, ele colocou em xeque essa teoria saltacionista da mutação genética e incorporou uma visão gradualista das mutações junto com a seleção natural, que passou a ser recuperada, então, nesse contexto. Tá? Então, em outras palavras, esses estudiosos mostraram que genes com somente pequenas vantagens seletivas poderiam ser incorporados no tempo devido no genótipo das populações. Tá? Então, no final dos anos 20, essa mudança na teoria evolutiva foi chamada de síntese fischeriana, em homenagem a esse geneticista, Fischer. E com essa síntese, de 1920, a evolução passou a ser definida, então, como uma mudança nas frequências gênicas em populações, mudança essa ocasionada pela seleção natural gradual de pequenas mudanças aleatórias. Tá? Passados 20 anos, na década de 1940, uma outra síntese muito importante aconteceu no contexto biológico. Né? Nesse contexto, essa síntese fischeriana, ela foi considerada limitada por alguns naturalistas, porque essa síntese, ela abarcava só um pedaço da evolução. Né? Essa síntese fischeriana, ela explicava as mudanças que aconteciam no interior de uma população ao longo do tempo. Então, essa teoria, em outras palavras, explicava a adaptação, mas não a multiplicação, a origem de novas espécies, né? A biodiversidade, que era o alvo de interesse dos naturalistas. Né? Então, uma segunda síntese foi iniciada, dos anos, que eu nunca consegui falar o nome dele direito, em 1937, quando ele publicou um livro, que eu acho que chama Gênese e Origem das Espécies, alguma coisa assim. Ele foi capaz, né, de aliar, então, a especiação, estudada pelos taxonomistas, e a genética das populações, que é objeto de estudo dos geneticistas. Né? E essa síntese evolutiva, então, foi chamada síntese evolutiva, ela ampliou um pouco a noção de evolução. A evolução é mais do que mudança na frequência dos genes de uma dada população. A evolução passou a ser entendida, então, como a aquisição e a manutenção da adaptação e a origem da biodiversidade. Tá? Então, a despeito dessa história, né, da biologia, a teoria dominante da evolução dos dias atuais, ela ficou conhecida como a teoria neodarwinista.
mesmo que o termo tenha sido cunhado lá em 1894, né, no fim do século XIX, o termo neodarwinismo ele é popularmente usado para a gente designar essa revolução, essa síntese que aconteceu em 1940, tá? Que combinou então a teoria da seleção, da evolução pela seleção natural com as descobertas da genética, da sistemática e tal. Então, de acordo com essa teoria neodarwinista, né, também chamada de síntese moderna, moderna síntese, síntese evolutiva moderna, a evolução ela passou a ser entendida estritamente ou predominantemente como a mudança na frequência dos genes de populações, e seu principal mecanismo de mudança seria então a seleção de variações genéticas aleatórias. Tá? Então, parece que a gente ficou com uma noção de evolução um pouco mais restrita daquela que originalmente tinha sido ventilada em 1940, que ampliou um pouco a noção de evolução em termos de frequências nos genes de uma dada população. Essa história toda, gente, estou me comparando num biólogo chamado Mair, né, e ele conta um pouco essa história da biologia e ele tenta esclarecer esse uso um pouco impreciso do termo neodarwinismo que a gente faz hoje. Tá? Bem, mas o que eu gostaria de destacar dessa história toda é que uma das características definidoras dessa teoria neodarwinista é a centralidade das variações genéticas aleatórias. Então, a evolução ela ocorre por meio de seleção de variações, com o valor de sobrevivência da espécie, mas essas variações são aleatórias no sentido de que elas não são respostas adaptativas às condições ambientais que estavam vigorando no momento. Tá? As variações que são material da seleção, elas ocorrem ao acaso, no sentido delas não serem planejadas ou dirigidas para atingir um determinado fim, seja o progresso, a perfeição e tal. Bem, além disso, essa teoria neodarwinista centrada nas variações genéticas aleatórias, ela sugere uma certa relação de exterioridade entre organismo e ambiente. Em que sentido? Essas variações genéticas não dependem da interação com o ambiente no sentido mais preciso de que o ambiente não afeta o direcionamento dessas variações. O organismo é entendido como um locus de mutação e recombinação aleatória dos genes. Eu trouxe uma citação aqui de um outro biólogo chamado Richard Leontief, que ele mostra um pouco a noção de organismo que está participando dessa teoria neodarwinista. Ele diz o seguinte: o organismo ele é o objeto das forças evolutivas, o nexo passivo de forças externas e internas independentes. As primeiras gerando problemas aleatórios com respeito ao organismo e as últimas gerando soluções aleatórias com respeito ao ambiente. Bem, eu gostaria de dizer, eu fiz um esquema, acho que ele ficou meio tosco, mas eu vou ver se ele vai me ajudar no que eu quero destacar aqui. Né? Essa teoria neodarwinista, ela mostra que o ambiente tem um papel selecionador importante no contexto filogenético, mas quando o ambiente ele define, né, quais variações vão sobreviver e vão se reproduzir, mas o ambiente não tem um papel em explicar, vamos dizer assim, em preparar as variações que estarão presentes para ser selecionadas. Então, em outras palavras, o ambiente, então, no contexto evolutivo, ele tem um papel selecionador dessas variações genéticas aleatórias, que, né, estão aí arranjadas no organismo. Esse organismo que foi preparado na história filogenética, ele, agora no âmbito do desenvolvimento, né, essa composição genética, ela vai então ser a causa iniciadora das mudanças que vão acontecer no âmbito do desenvolvimento. Bem, como que a biologia entende desenvolvimento aqui no sentido mais restrito,
aquelas mudanças regulares que acontecem no organismo desde a sua formação aí como zigoto até ele se tornar um organismo apto do ponto de vista reprodutivo. Então, quando a gente passa para o nível do desenvolvimento, né, esse organismo aí, entendido daquela maneira como eu apresentei, ele vai então sofrer essas mudanças desenvolvimentais e o ambiente então ele vai funcionar como um cenário, uma espécie de gatilho, disparador dessas mudanças que já estavam programadas nos genes. As mudanças que, por sua vez, acontecem no âmbito do desenvolvimento, né, no âmbito dessa história singular do indivíduo, elas não vão ter repercussão evolutiva. Tá? Então, nessa visão neodarwinista, há uma espécie de paralelismo entre o nível, a dimensão da evolução e a dimensão do desenvolvimento. Então, o organismo constituído no âmbito evolutivo, na dimensão do desenvolvimento, ele vai sofrer mudanças que já estavam prescritas geneticamente. O ambiente aqui vai servir de cenário e essa suposta interação com o ambiente, as mudanças que acontecerem nessa dimensão, elas não vão voltar para o âmbito evolutivo. Há uma espécie de paralelismo aqui entre o que acontece na dimensão evolutiva e desenvolvimental. Bem, uma crítica à teoria neodarwinista, em especial a sua não consideração do papel do desenvolvimento na evolução, foi feita, né, por duas biólogas. Uma delas é chamada Eva Jablonka e a outra Marion Lang. O que eu vou falar aqui dessa teoria complexa da evolução, eu me baseei num livro delas, que foi traduzido para o português como Evolução em 4 Dimensões, DNA, Comportamento e História de Vida. Foi publicado originalmente em 2005, acho que foi traduzido para o português em 2010, mas o título original em inglês é algo assim: Evolução em 4 Dimensões, Variação Genética, Epigenética, Comportamental e Simbólica na História de Vida. Um pouco diferente de como foi traduzido para o português, né? Bem, esse livro eu recomendo a leitura, ele é muito interessante e eu vou me pautar nele para tentar fazer aí uma aproximação entre análise, comportamento, biologia e evolutiva. Então, de acordo com essas autoras, né, elas já, na abertura do livro, elas já colocam algo dessa natureza. Elas dizem o seguinte: o pensamento biológico sobre a hereditariedade e a evolução está sofrendo uma mudança revolucionária. O que surge agora é uma nova síntese que desafia a visão centrada no gene do neodarwinismo. E elas esclarecem ainda que essa crítica que elas farão à teoria neodarwinista não é uma crítica à teoria da evolução pela seleção natural darwiniana, mas uma maneira de lidar com essa teoria darwiniana focada nos genes. Então, elas complementam dizendo, né, o desafio apresentado não é a teoria da evolução pela seleção natural de Darwin, mas sim a sua versão dominante, unidimensional e centrada no gene. Bem, eu chamei, isso foi assim, a teoria delas de complexa, né, uma teoria complexa da evolução, acho que para elas é até mais bonito, é uma teoria multidimensional da evolução. Elas vão dizer o seguinte, que a evolução não se dá apenas por meio da seleção de variações genéticas aleatórias. Existem outras variações que também são muito importantes para o processo evolutivo, além das variações genéticas. Elas vão falar então das variações epigenéticas, das variações comportamentais e das variações simbólicas ou culturais, né? Então, nessa proposta, os genes, eles são apenas uma das 4 dimensões do processo evolutivo, né? Uma das dimensões da hereditariedade e da evolução. Os genes, portanto, não são a última palavra no que diz respeito ao processo evolutivo. E o que eu gostaria de destacar
é que nessas 4 dimensões que elas vão discutir ao longo de todo o livro, elas dão uma especial ênfase à relação do organismo com o ambiente ou à experiência ambiental do organismo. Elas vão mostrar que essa experiência ambiental do organismo atravessa todas as dimensões da evolução. E elas mostram isso já no nível ou na dimensão das variações genéticas. Nesse ponto, elas começam então a criar polêmica e embate com relação ao darwinismo, que elas vão falar que nem todas as variações genéticas são aleatórias. Elas vão mostrar que existem graus de aleatoriedade. Algumas mudanças, algumas variações genéticas são induzidas pelo ambiente em algum grau. Elas não vão abandonar completamente a ideia de aleatoriedade, mas elas vão relativizar a noção de aleatoriedade, dizendo que na relação com ambientes muito estressantes, podem induzir, né, algumas mutações genéticas, aumentar aí essa frequência de variações, e algumas delas podem ter efeito adaptativo, portanto evolutivo, né? Então elas já começam daí, mostrando que existem graus de aleatoriedade. Eu não vou entrar nos detalhes dessa discussão, mas elas mostram experimentos, bactérias, plantas, que ilustram essa discussão. Tá? Bem, passando para a dimensão epigenética, então quando elas vão discutir a epigênese, a epigenética, elas ressuscitam uma espécie de lamarquismo, dizendo então que algumas variações adquiridas podem passar para outras gerações, né, por um sistema de hereditariedade que não envolve mudança no DNA, né, e que essa passagem para outras gerações, como por exemplo preferência alimentar, cor da pelagem, alguns animais, por exemplo, são mudanças que são passadas para outras gerações. Elas podem ter importância adaptativa e evolutiva, e essa passagem envolve outros sistemas de herança que não passam pelo DNA. Elas vão falar e elas vão dar uma especial importância para a dimensão comportamental, para a aprendizagem, como que a aprendizagem pode repercutir na evolução, e no caso dos seres humanos elas vão falar da dimensão simbólica ou cultural. Elas vão mostrar como que a linguagem ela altera a forma do homem se relacionar com os outros homens, com o mundo natural, como isso ajudou a construir novos nichos que são passados de geração a geração e que interferem no processo de seleção natural. Bem, resumindo, essa teoria complexa ou multidimensional da evolução, ela está assentada na tese de que a evolução é um conjunto de mudanças adaptativas que acontecem por meio de diferentes formas de transmissão de informação ou de hereditariedade. A proposta delas é que é diferente do neodarwinismo, né, que centra a explicação da evolução numa única dimensão, que é a genética, né? Existem outros sistemas de herança que são tão legítimos quanto o genético para explicar o processo evolutivo, né? Esses sistemas de herança, como eu falei para vocês, envolvem variações que não necessariamente são aleatórias, né? Há graus de aleatoriedade. Isso fica bastante evidente já nas variações genéticas, como elas tentam argumentar no livro, né? E o fato delas admitirem outros sistemas de herança, de transmissão de informação que não envolvam aí mudanças no DNA, elas adotam uma espécie de lamarquismo, embora, como elas argumentam no livro, isso tem trazido alguns prejuízos para ela, porque o lamarquismo foi muito rechaçado, muito mal compreendido no contexto da biologia. Elas dizem que o lamarquismo nunca falou dessa passagem de informação do DNA para a proteína, da proteína para o DNA. Elas mostram que o lamarquismo nunca levou em consideração não fere esse dogma aí não vai do bolo para a receita, da receita para o bolo. Então elas fazem uma
certo histórico do lamarquismo, esclarecendo aí algumas discussões e que, a despeito dessa má fama do lamarquismo, elas ainda preferem apresentar essa teoria delas como uma teoria darwinista lamarquista, já que elas estão admitindo a importância de outros sistemas de hereditariedade tão legítimos quanto os genéticos, né? Então, elas vão mostrar que a evolução, portanto, é um processo complexo, do qual participam múltiplas dimensões, e essa multidimensionalidade ela tem que ser considerada para explicar a evolução da humanidade. E quando a gente admite essa multidimensionalidade, elas complicam ainda um pouco mais a discussão, porque elas vão dizer que essas dimensões elas não são paralelas, elas se entrecruzam, elas mostram como que uma pode estar interferindo na outra, e essa interferência dessas dimensões tornam ainda mais desafiadora a tarefa da gente explicar e fazer previsões ou prognósticos apurados aí sobre o curso evolutivo da humanidade, né? Essa teoria complexa da evolução, ela parece ser bastante receptiva a um diálogo com a análise do comportamento. Não só porque elas consideram uma dimensão comportamental, né? Elas falam que as variações comportamentais, elas são parte constitutiva aí dessa teoria delas. Não apenas por isso, mas também eu acho que a teoria delas tem uma abertura para o modelo de seleção pelas consequências, quando elas invocam, por exemplo, elas chamam para conversar as ciências do comportamento, né? Então, passando a palavra às autoras, elas dizem o seguinte: cada vez mais biólogos vêm insistindo em que o conceito de hereditariedade usado hoje no pensamento evolutivo é limitado demais, que deve ser ampliado de modo a incorporar os resultados e as ideias que estão vindo da biologia molecular e das ciências do comportamento. Então, na exata medida em que o modelo de seleção pelas consequências, né, como o próprio Skinner falou, que está tratando de um modelo que tenta articular as ciências do comportamento, as ciências do processo, junto com as ciências que estudam o produto desse processo, né, genética, fisiologia e tal, eu acho que eu encontrei nessa discussão possibilidades concretas de interlocução, e daqui em diante eu vou discutir um pouco algumas relações entre essa teoria e o modelo de seleção, né? Bem, quais seriam as semelhanças entre a teoria da evolução em 4 dimensões, como elas dizem, e o modelo de seleção pelas consequências, né? Em que medida esse diálogo pode nos ajudar a problematizar e a discutir os limites e as potencialidades explicativas do modelo de seleção pelas consequências, né? Bem, eu vou começar a responder talvez a segunda questão, né? Então, eu acho que essa conversa com essa biologia evolutiva aí, essa leitura da biologia evolutiva, pode nos ajudar a perscrutar, vamos dizer assim, o modelo de seleção pelas consequências, retirando a gente da nossa suposta zona de conforto conceitual. Tentar justificar essa expressão. Vamos parar para pensar um pouco. Em que circunstâncias foi contingente a coisa aqui. Mas vamos lá, né?
Bem, vamos parar para pensar um pouco. Em que contexto que a gente invoca o modelo de seleção pelas consequências? Como que a gente dá uma aula sobre o modelo? Né? No contexto da graduação, da pós-graduação. Bem, pelo menos eu fazia assim, apresentar um itinerário que eu acho que é bastante comum. Né? A gente fala aqui de uma perspectiva analítico-comportamental, o comportamento é a relação do organismo com o ambiente. O modelo de explicação por excelência do comportamento, na perspectiva analítico-comportamental do radical, é chamado de seleção pelas consequências. De acordo com esse modelo, o comportamento é produto de 3 histórias distintas de variação e seleção que a gente fala, genético, genético e cultural. Na sequência, né, a gente apresenta geralmente uma história linear do comportamento. A gente fala primeiro da filogênese, da seleção natural. A gente fala como que a filogênese ofereceu condições para o surgimento de um segundo nível de variação e seleção, que é o condicionamento operante. A gente fala, né, citando o próprio Skinner, que o condicionamento operante ele veio de uma sensibilidade às consequências imediatas, que é produto da seleção natural, juntamente com um estoque, vamos dizer assim, de comportamentos que não estão estreitamente relacionados com estímulos deliciadores ou liberadores. E a gente vai falando assim. Depois a gente fala como que operantes individuais, né, juntamente com o surgimento do comportamento verbal, como que isso pode dar origem a um terceiro nível de variação e seleção, que é a evolução das práticas culturais. A gente complementa isso dizendo que cada nível tem uma disciplina, né, específica. O primeiro é sobre a biologia, o segundo da psicologia, análise do comportamento, e o terceiro da sociologia, da antropologia, uma parte especial da antropologia, sei lá. Bem, essa apresentação do modelo, ela sugere, né, em alguma medida, uma relação unilateral entre as disciplinas. Né? A biologia pode ajudar a gente a entender a psicologia, por sua vez, pode nos ajudar a entender as ciências sociais. Né? Então, no final das contas, né, para falar de um jeito um pouco irreverente, a gente acaba criando um mantra do modelo de seleção pelas consequências. Né? Há o comportamento, é filogenético, ontogenético, cultural. A gente sempre fala isso. Né? E essa repetição exaustiva desse enunciado, né, dá a impressão, algumas vezes, de que o nosso discurso, né, a nossa discussão do modelo tem uma função um pouco retórica, né, da gente blindar um pouco algumas críticas, né, dos nossos adversários, sejam eles da própria psicologia ou de outras áreas de conhecimento, de que Skinner não foi tão simplista assim, de que a teoria dele é mais ampla, que ela não pode o comportamento não pode ser explicado unicamente em termos de condicionamento respondente, operante, que a gente tem que então dialogar com outras áreas. Então a gente fala, nossa, né? A gente usa um modelo às vezes para mostrar que a coisa não é tão simples assim. Né? A gente pode começar ou terminar falando do modelo, né? Quando a gente vai falar da análise do comportamento. Geralmente ou a gente começa falando do modelo ou termina, né, falando do modelo de seleção, quando a gente vai apresentar a análise do comportamento. Mas nesse processo, parece que no fim das contas a gente acaba se perdendo, né? A gente acaba muitas vezes negligenciando essa lógica evolucionária, subjacente ao modelo, né? A gente acaba esquecendo de falar de variação e seleção, né? Quando vai falar de condicionamento, fala no começo, depois não usa mais variação e seleção, para que serve, né, no fim das contas, essa analogia, né? Bem, o que a gente... Então, vamos pensar, o que a gente tem escrito, o que a gente tem falado do modelo que supera ou que vai além desse mantra que a gente fala, né? Em que medida as nossas práticas de pesquisa, sejam elas básicas, aplicadas, conceituais, elas são encorajadas pelo modelo de seleção pelas consequências, né? Bem, as coisas começam a ficar um pouco mais desconfortáveis quando outras questões começam a ser colocadas para nós. Por exemplo, como que é a relação entre filogênese, ontogênese e cultura?
É claro que a ontogênese interfere na cultura, a cultura interfere na ontogênese, mas como que se dão as relações entre filogênese e ontogênese? Né? A gente, a ontogênese precisa da filogênese, a filogênese pode ser influenciada diretamente pela ontogênese, né? Outro conjunto de questões pode ser igualmente perturbador, né? Qual que é a epistemologia que orienta a discussão do modelo? Né? É uma epistemologia reducionista, no fim das contas, tudo é uma questão genética? Ou num reducionismo ascendente, no fim das contas, tudo é uma questão cultural? Ou um reducionismo psicológico, no fim das contas, a gente explica tanto a filogênese quanto a cultura com conceitos e métodos da psicologia operante? Seria um emergentismo, né, em que cada nível emerge do anterior, mas que adquire qualidades próprias que não podem ser explicadas, por sua vez, pelo nível anterior? Há uma autonomia, uma independência epistemológica níveis, essa dependência relativa ou não, né? Existem ainda outras questões relacionadas ao modo como a gente tenta invadir fronteiras da análise do comportamento, tentando estabelecer relações com outras disciplinas, né? Bem, em que medida nós estamos tentando estabelecer um diálogo, e a palavra diálogo aqui faz toda a diferença, né, com outras áreas, como a sociologia e a biologia, para produzir algo em comum, né? Como que a gente tem, na condição de psicólogos, buscado conversar com esses campos do conhecimento? Será que a gente vai com um tom professoral, né, tentando ensinar biólogos e sociólogos a olhar o seu fenômeno de modo não mentalista, como se nós fôssemos detentores do conhecimento verdadeiro, que todo mundo é mentalista, menos a gente? Vem aqui que agora eu vou te explicar, meu amigo, como é que você tem que entender o seu fenômeno, né? Ou a gente está indo com uma disposição de fato para conversar, admitindo de antemão que o discurso do outro é importante, que a gente tem que aprender com ele, para a gente construir um terceiro discurso, né? Então, esses questionamentos, eles esbarram em problemas de natureza ontológica, epistemológica, ideológica, política, social, ética, né? Tudo isso o modelo de seleção, a discussão do modelo é capaz de suscitar, né? E eu acho que essas questões, elas podem se tornar cada vez mais visíveis quando a gente tenta, de fato, estabelecer um diálogo com outras áreas de conhecimento. Eu não quero dizer com isso que não existam trabalhos na área, né, e que tem tentado, em muitos casos, de maneira bem sucedida, dar conta dessas questões. Né? Um caso emblemático é o 24º volume lá do Behavioral Sciences, que a partir do artigo de Hu, Langman e de Glenn, a gente vê a possibilidade, esse esforço de tentar encontrar uma base explicativa comum, né, entre os selecionistas de fenômenos distintos, né? Mas longe da discussão dele ser conclusiva, ela inaugurou outros debates, outras controvérsias que eu acho que são muito bons para a análise do comportamento, né, para a gente identificar os nossos limites, as nossas potencialidades explicativas aí. Bem, então, o fato da gente falar exaustivamente a mesma coisa do modelo, né, o comportamento, tudo, filogênese, cultura, não é sinal de que a coisa já está pronta, acabada, de que isso aqui não tem controvérsia, não tem ambiguidade, mas talvez seja um sinal de que a gente precise, né, estudar o modelo em outras perspectivas, né, investir em estudos filosóficos, conceituais, empíricos, para a gente ter outras coisas a dizer sobre o modelo. Isso tudo ainda precisa ser feito, ou está sendo feito de maneira ainda incipiente, né? Eu acho que o modelo de seleção pelas consequências é um legado precioso que o Skinner deixou para a gente, que merece ser explorado. Eu vou tentar destacar aqui alguns motivos, né? Em primeiro lugar, o modelo de seleção ele é inspirado numa epistemologia evolucionária, né, selecionista, né,
né? Então, dessa perspectiva, não só estruturas anatomofisiológicas, comportamentos, práticas culturais evoluem por meio desse processo de variação e seleção, mas o próprio conhecimento científico, né? Dessa perspectiva dessa epistemologia evolucionária, o próprio conhecimento científico ele é produto aí de seleção de variações, né? E se na ciência moderna o paradigma de produção de conhecimento científico era a física clássica newtoniana, parece que isso tem mudado na ciência contemporânea, né? E uma das áreas de conhecimento candidata a ser um paradigma de produção de conhecimento científico, para alguns autores, é a biologia, né? Então, eu trouxe uma citação que sugere um pouco isso, né? Esse autor diz que, em substituição ao determinismo newtoniano, está em gestação um novo paradigma geral na ciência. Esse caminho levou à busca de uma teoria da complexidade inspirada na biologia. E ele continua dizendo, né, na fronteira entre a ordem e o caos, surge o que se convencionou chamar de complexidade, caracterizada pela possibilidade de emergência do novo, do inusitado. A complexidade é associada ao fenômeno da vida, inspirando assim um novo paradigma geral para a visão de mundo influenciado pela biologia. Bem, por que será que a biologia está com essa bola toda, vamos dizer assim, né? A biologia, ela, por exemplo, ela agrega diferentes tendências metodológicas, né? A sua face evolutiva, histórica, usa muitos métodos próximos das ciências sociais, né? Um deles é o das narrativas históricas. A sua face funcional, a biologia molecular, ela emprega métodos como experimental que estão mais próximos das ciências naturais. Então, essa diversidade metodológica, né, no interior da própria biologia está borrando um pouco os limites, né, muitas vezes reiterados, né, e anunciados entre ciências naturais e ciências humanas, né. Eu trouxe um biólogo, né, o Mair, que fala mais ou menos isso. Ele diz: experimentos são em geral inapropriados para obter respostas a questões evolucionistas. Com experimentos indisponíveis para a pesquisa em biologia histórica, um notável e novo método heurístico foi introduzido, de narrativas históricas, né? A metodologia de narrativas históricas é claramente uma metodologia da ciência histórica. Com efeito, a biologia evolucionista, como ciência, em muitos aspectos é mais similar às Geisteswissenschaften, as ciências do espírito, né, do que as ciências exatas. Se traçada a linha divisória entre as ciências exatas e as Geisteswissenschaften, tal linha cortaria a biologia bem ao meio e anexaria a biologia funcional às ciências exatas, ao mesmo tempo em que classificaria a biologia evolucionista entre as Geisteswissenschaften. A propósito, isso revela a fraqueza da velha classificação das ciências, que foi feita por filósofos familiarizados com as ciências físicas e as humanidades, mas que ignoravam a existência da biologia, né? Bem, alguns estudiosos da análise do comportamento mostram que houve mudanças epistemológicas significativas na obra do Skinner. Para citar a literatura nacional, né, a professora Nilce tem um trabalho bastante consistente que ilustra isso. E que mostra que nas décadas iniciais da produção do conhecimento do Skinner, na década de 1930, embora o Skinner tenha flertado com um paradigma de produção de conhecimento mais próximo da física, embora via modelo maquiano, que era crítico do newtoniano, há aspectos, né, do modelo de explicação do Skinner nesse período, em termos de reflexo, que dão visibilidade a algumas nuances mecanicistas dessa proposta, né?
E essa passagem, né, por uma estrutura epistemológica da física para a biologia, ela é clara no texto de Skinner. Né? Há controvérsias, né, de que período exatamente marca essas explicações evolucionistas mais consistentes que o Skinner fez do comportamento. Né? Tem gente que fala que Ciência e Comportamento Humano é um livro que Skinner traz algumas passagens, embora escassas, sobre essas relações. Isso vai ficando mais forte na década de 60, na década de 70 e se consolida de maneira bem evidente em 81 no artigo Seleção pelas Consequências. Né? Então, considerando essa abertura, né, da epistemologia skinneriana para essa tendência evolucionária, selecionista, que parece que está aparecendo na ciência contemporânea de um modo geral, eu penso que a abertura do texto de Skinner para isso, afastando o Skinner do mecanicismo, pode ser um caminho profícuo aí para a análise do comportamento se inserir nesse debate científico mais global. Tá? E o segundo motivo, que eu acho que o modelo de seleção pelas consequências ainda vale a pena, né, é pelas proximidades que ele apresenta com essa teoria complexa da evolução. Tá? Então vamos pensar, olha, a proposta das biólogas lá é de entender a evolução em 4 dimensões, genética, epigenética, comportamental e simbólica. O Skinner parece também ter uma teoria multidimensional da evolução. Ele vai falar de 3, filogenética, ontogenética e cultural. Né? À semelhança dessas biólogas, o Skinner também vai considerar que a dimensão ontogenética e cultural ela é tão legítima quanto a genética. Em um texto que chama-se Gene e Comportamento, o Skinner diz o seguinte: em última instância, né, a história completa vai ser contada pela ação conjunta das ciências da genética, do comportamento e da cultura. No fim das contas, a história completa não vai ser contada pelos genes, como sugere a teoria neodarwinista da evolução, mas por uma ação conjunta dessas ciências. Né? A outra semelhança é que o Skinner admite vários sistemas de herança ou transmissão de informações no curso evolutivo e que eles diferem em alguns aspectos. Então, indo direto ao ponto, eu vou dizer aqui que a semelhança da proposta da Jablonka e Lamb, o Skinner também tem uma teoria darwinista lamarckista da evolução. Em que sentido? O Skinner admite, por exemplo, que a transmissão de caracteres adquiridos se dá no âmbito cultural. Ele diz assim, que o paralelo entre evolução biológica e cultural é rompido no aspecto da transmissão. Não há nada semelhante no mecanismo cromossomo-gene na transmissão de uma prática cultural. A evolução cultural é lamarckista, no sentido de que as práticas adquiridas são transmitidas. Né? Mais importante ainda é que uma prática pode ser transmitida por difusão para outras culturas. Espécies são isoladas umas das outras pela não transmissibilidade de traços genéticos. Mas não há nada comparável no isolamento de culturas. Uma cultura é um conjunto de práticas, mas não é um conjunto que não possa ser misturado com outros conjuntos. No caso do operante, a coisa fica um pouco mais complicada em termos desses paralelos de sistema de transmissão de informação. Né? Porque no caso do operante, né, o Skinner vai dizer o seguinte, que o operante é transmitido, entre aspas, somente quando ele permanece no repertório de um indivíduo. Ele diz assim, características numa espécie, práticas numa cultura são transmitidas de uma geração para outra. Mas o comportamento reforçado é transmitido, as aspas são dele, somente no sentido de permanecer como parte do repertório de um indivíduo. Enquanto espécies e culturas são definidas por restrições impostas sobre a transmissão, por genes e cromossomos e, digamos, por isolamento geográfico, respectivamente, um problema de definição ou identidade surge em relação ao nível 2 somente quando contingências de reforçamento diferentes criam diferentes repertórios diferentes como eu, pessoas.
Bem, então o modelo de seleção, na mesma direção da proposta de uma teoria complexa da evolução, sugere que a evolução é um processo plural, né, que envolve diferentes sistemas de hereditariedade com características próprias, né? E a evolução, então, ela envolveria a explicação da evolução, reclamaria a gente considerar essa multidimensionalidade, e reconhecer isso nos leva a modular um pouco as pretensões de fazer previsões apuradas do processo evolutivo. E o Skinner parece concordar em alguma medida com isso, quando ele diz o seguinte, que o homem presumivelmente continuará a mudar, mas não podemos dizer em qual direção. Ninguém poderia ter previsto a evolução da espécie humana em qualquer ponto de sua história pregressa. E a direção do planejamento genético intencional dependerá da evolução da cultura, que é ela mesma imprevisível por razões similares. Bem, existem outras semelhanças, mas eu queria parar por aqui para destacar algumas diferenças. E é nesse ponto das diferenças que a questão do neodarwinismo vai pegar um pouco aqui no modelo de seleção pelas consequências, né? Bem, como eu já disse há pouco, essa explicação evolucionista do comportamento aparece a partir da década de 50, depois da síntese evolutiva de 1940. E o Skinner, quando ele vai falar do primeiro nível, parece que ele fala do primeiro nível adotando uma leitura neodarwinista do primeiro nível. Isso significa que quando Skinner vai falar da origem das espécies, ele vai falar que as variações genéticas, que são material da evolução, são variações genéticas aleatórias. Tá? Então ele diz assim, a origem de uma diversidade fantástica de coisas vivas poderia ser explicada pela contribuição que novos traços, possivelmente de natureza randômica, tiveram à sobrevivência. O termo-chave no título de Darwin é origem. A novidade pode ser explicada sem apelar a um planejamento prévio se mudanças randômicas na estrutura forem selecionadas por suas consequências. A gente sabe que o Skinner faz analogias do primeiro nível com o segundo e com o terceiro. E ao fazer essas analogias, ele arrasta a noção de variação genética aleatória para esses níveis também. Quando ele vai falar, por exemplo, do operante, ele fala de variações aleatórias, né? O conceito de seleção é mais uma vez a chave. As mutações na teoria genética evolutiva são randômicas e as topografias das respostas selecionadas pelo reforço são, se não aleatórias, pelo menos não necessariamente relacionadas com as contingências em que serão selecionadas. Novas práticas correspondem a mutações genéticas, tal como uma mutação em que a mudança na estrutura de um gene não está relacionada com as contingências de seleção que afetam o traço resultante, assim a origem de uma prática não precisa estar relacionada com o seu valor de sobrevivência. Muitas práticas culturais têm naturalmente sido atribuídas a acidentes. Então, tanto no nível operante quanto cultural, Skinner fala, né, usa a metáfora aí da variação genética aleatória. É claro que no segundo e no terceiro níveis, Skinner vai dizer então que as mutações podem deixar de ser aleatórias, né, quando a gente faz um planejamento. Né? Na modelagem, por exemplo, a gente sabe que a gente pode dirigir a evolução de um operante, vamos dizer assim, já que a gente planeja as condições que deverão ser satisfeitas de maneira gradual pelas respostas do organismo. Mesma coisa quando a gente fala de planejamento cultural, né? Bem, mas o Skinner, pelo menos dos textos que eu peguei dele, ele não fala, né, do primeiro nível. Do ambiente, vamos dizer assim, induzir algumas variações, né? Quais
seriam as limitações da gente pensar um modelo de seleção em termos de neodarwinismo? Né? Como eu já disse, recuperando aquele meu esqueminha mais ou menos, né? Que de acordo com o neodarwinismo a gente tem um paralelismo, né, entre os níveis evolutivo e desenvolvimental, que acontece no âmbito do organismo, na sua dimensão do desenvolvimento, não vai ter impactos evolutivos. Né? Isso me faz chamar uma discussão sobre alguns conceitos de desenvolvimento. Na biologia, eu vou falar rapidamente para vocês verem como que o Skinner flerta um pouco com essa discussão. Bem, tem um biólogo, né, que eu já citei aqui, o Leontin, que ele vai falar o seguinte: olha, na história da biologia apareceram duas visões de desenvolvimento. Uma chamada pré-formacionista, na biologia pré-moderna, e a visão pré-formacionista entendia que o desenvolvimento era o seguinte, né, era um desenrolar de algo que já estava pré-pronto, pré-formatado. Então, não sei se vocês conhecem uma figura, né, de um espermatozoide, e dentro, né, do espermatozoide, ali na cabeça, tinha um ser em miniatura, dormindo ali em posição fetal. Né? Essa figura mostra um pouco essa visão pré-formacionista, de que o organismo já estava pronto no espermatozoide e que ele precisava só de condições propícias para aquele organismo que já estava pré-pronto, pré-formado ali se desenvolver, se desenrolar. O Leontin, de uma maneira muito ácida, vai dizer que, olha, essa visão que a gente pode dar risada, né, de pensar um organismo, um homenzinho dentro do espermatozoide que está pronto, que precisa só do óvulo ali oferecendo, né, fazendo às vezes de ambiente, né, para que ele está pronto se desenvolver. Essa lógica parece estar presente na ideia de determinismo genético, ele vai dizer. Não tem assim, claro, salvaguardando as tecnicidades envolvidas, aí você pensar que um organismo já está pronto, um programa genético, você vai precisar do ambiente apenas, né, fazendo às vezes de cenário para aquilo que já está determinado geneticamente se desenvolver, se desenrolar, e fala que isso é uma reedição dessa visão pré-formacionista. Né? E ele vai contrapor a visão pré-formacionista de desenvolvimento a uma visão chamada de epigênese. Para a epigênese, o organismo não está pronto, pré-formado. Ele precisa da interação com o ambiente para que o organismo, então, adquira suas características em termos, né, de sistemas, né, e de estar pronto do ponto de vista reprodutivo. Bem, o Skinner, ele parece ser crítico de uma visão pré-formacionista. Ele não gosta do termo desenvolvimento. Né? Ele fala que desenvolvimento é uma palavra que nos compromete com uma metáfora que não é muito boa, porque nos faz assumir compromissos com a natureza do processo, que é você admitir que existe algo que já está pré-formado e que precisa de algumas condições favoráveis para desabrochar. Então, Skinner fala o seguinte: originalmente, desenvolver significa desdobrar, como se desdobra uma carta. Assumimos que aquilo que evolui já estava ali desde o início. A semelhança da teoria pré-darwiniana da evolução, para a qual evoluir significava desenrolar, como se desenrola um pergaminho, o desenvolvimentismo é uma forma de criacionismo. Então, ele vai falar, olha, o desenvolvimentismo assume um ponto de partida absoluto, uma espécie de eu iniciador, que a gente sabe que o Skinner critica essa visão, fere a sua perspectiva relacional de comportamento. E ele parece interditar também a ideia de que esse início estaria nos genes. Ele fala assim: afirma-se que genes e cromossomos contêm a informação necessária para que o ovo fertilizado se torne um organismo maduro. Mas a célula não consulta um depósito de informações para que aprenda a mudar. Ela muda em função de características que são o produto de sua história de variação e seleção e um produto que não é representado de modo apropriado pela metáfora do armazenamento.
Legal, Skinner parece criticar uma visão pré-formacionista e, dado o seu vínculo com essa visão do determinismo genético, Skinner também critica o determinismo genético, parece que está aberto a uma visão epigenética do desenvolvimento, mas o Skinner não falou nada sobre se o que acontece no âmbito do desenvolvimento pode interferir na evolução, como essas autoras estão falando. Ele não falou nada disso, né? Mas, em um texto publicado na década de 60, chamado Filogenia e a Ontogenia do Comportamento, o Skinner faz uma discussão que alude de modo mais claro a possibilidade da ontogênese interferir diretamente na filogenia. Vou fazer um parênteses aqui. O Skinner entrega de um jeito bastante peculiar o termo ontogênese, ontogenia. Né? Ele fala de ontogênese como as mudanças que acontecem ao longo da história da vida do indivíduo. Se a gente for ver na biologia do desenvolvimento, a ontogenia é um período muito restrito ali, que envolve, né, desde o fertilizado até formar um organismo aí pronto do ponto de vista reprodutivo. Mas, independentemente disso, o Skinner ele vai invocar um conceito de um dos protagonistas da teoria epigenética, que é um biólogo chamado paleontologista, embriologista, geneticista, chamado Waddington. Ele vai flertar com a noção de assimilação genética do Waddington. Né? O que é assimilação genética? Em linhas gerais, gente, é um processo segundo o qual um caráter fenotípico, né, produzido inicialmente em resposta a uma influência do meio, ele se conserva graças a uma seleção feita pelo genótipo, na ausência de condições exteriores que foram responsáveis pela sua formação. E nesse texto, o Skinner vai discutir como que as contingências ontogenéticas puderam oferecer material para a evolução filogenética. Em outras palavras, o Skinner vai mostrar que as contingências ontogenéticas contribuem para a herança do comportamento, ao menos gerando respostas que podem ter consequências filogenéticas. Em última análise, ele está dizendo como que um operante pode estar na base da constituição de um instinto. Então, para não me perder nisso aqui, eu vou ler uma passagem que é um pouco longa, mas é muito surpreendente, esclarecedora, entre aspas, desse conceito, dessa possibilidade, né? Então, ele fala o seguinte: se por meio da seleção evolucionária uma dada resposta torna-se cada vez mais fácil de ser condicionada como um operante, então algum comportamento filogenético pode ter tido uma origem ontogenética. Um dos hábitos associados úteis de Darwin servirá como exemplo. Olha o exemplo que ele dá. Suponhamos um cão que não possua uma tendência instintiva de dar voltas em torno de si mesmo quando se deita, mas que se deitar dessa forma é reforçado como um operante pela produção de uma cama mais confortável. Se não há vantagens filogenéticas, presumivelmente a prontidão com a qual a resposta é aprendida não será modificada por seleção. Mas vantagens filogenéticas podem ser imaginadas. Tal cama pode ser mais livre de bichos, oferecer melhor visibilidade com relação aos predadores ou às presas, permitir rápido movimento em uma situação de emergência, etc. Cães, nos quais a resposta foi condicionada mais prontamente, devem ter sido mais aptos a sobreviver e procriar. Essas e outras vantagens aumentariam a suscetibilidade do cão ao reforço operante em geral, mas estamos aqui considerando a possibilidade de que uma resposta particular torne-se mais provável de ser condicionada. E por fim ele diz: dar voltas em torno de si ao deitar-se deve ter se tornado tão prontamente disponível quanto um operante que apareceu finalmente sem reforço. Era então instintivo. As contingências ontogenéticas foram responsáveis pela topografia de uma resposta herdada.
O argumento é bem semelhante à sugestão de Waddington de que as calosidades úteis no peito de um avestruz, de origem presumivelmente ontogenética, surgem antes que o ovo seja chocado, devido a uma tendência de formar calos ter se desenvolvido ao ponto em que uma variável ambiental, a fricção, não é mais necessária. Bem, nesse livro, a Jablonka e Lamb, elas dão exemplos muito semelhantes aos químicos para mostrar, segundo elas, né, isso são elas falando, que a seleção natural pode converter aquilo que era originalmente uma resposta aprendida em um comportamento nato. E que as mudanças genéticas vão atrás das mudanças comportamentais, para onde elas vão. Né? Bem, para finalizar, eu gostaria de destacar o papel do comportamento nessa discussão. Né? Essas biólogas, elas empregam uma noção mais restrita de comportamento, se a gente pensar numa definição de comportamento encorajada pelo behaviorismo radical, né, que é essa visão mais ampla de que o comportamento é a relação do organismo com o ambiente. Elas vão chamar de comportamento essas ações. Comportamento elas são ações, né? E que a gente sabe que para elas, nessa dimensão comportamental, esses hábitos formados podem constituir uma outra dimensão da evolução. O Skinner, ele também fala de comportamento nesse sentido, como resposta, operante, resposta reflexa e tal. No entanto, né, se a gente aplicar essa visão mais ampla de comportamento, né, relação do organismo com o ambiente, nessa teoria complexa da evolução, parece que essa proposta ela radicaliza um pouco essa noção em favor do comportamento. Porque essas biólogas, elas vão mostrar, como o Piaget já falou, né, segundo o Piaget, que o comportamento ele é o motor da evolução, né, no sentido de que o que evolui é um sistema organismo no ambiente, e que essa relação com o ambiente, ela participa ativamente de todas as dimensões da evolução, inclusive na primeira, as variações genéticas, quando elas relativizam um pouco essa noção de aleatoriedade que é tão cara à teoria neodarwinista da evolução. Né? Então, o que evolui é um sistema organismo-ambiente, cuja experiência ambiental do organismo, para usar essa expressão, afeta não só o desenvolvimento, a aprendizagem, mas a sua comunidade ecológica, vamos dizer assim. Né? Então, eu fiz um esqueminha em que, de acordo com essa teoria complexa, a gente tem um organismo que ele participa ativamente do processo evolutivo, desenvolvimental, com base aí nessas variações genética, epigenética, comportamental e simbólica. A gente também teria um ambiente ativo que seleciona e participa dessa relação com o organismo, não só selecionando essas variações, mas também direcionando em alguma medida quais são as variações que serão material da evolução, né? E que, de acordo com essa concepção, esse paralelismo entre evolução e desenvolvimento, poderia acrescentar que a aprendizagem também, parece que agora elas estão tentando mostrar que essas dimensões não são, na verdade, paralelas, mas o que acontece no âmbito do desenvolvimento, da aprendizagem, pode ter ecos no âmbito evolutivo. E que essa intersecção entre desenvolvimento, aprendizagem e evolução, ela é mediada pelo comportamento. Né? Então, eu acho que o diálogo entre análise do comportamento e biologia evolutiva ele poderia ser ampliado, considerando essas relações de interferência, e que esses entrecruzamentos eles são mediados pelo comportamento, nessa acepção mais ampla, genérica. Né?
E acho também que a análise do comportamento, ela pode ter ganhos com esse diálogo, né? De um lado, a análise do comportamento, ela pode, com seus estudos sobre os processos comportamentais em nível individual, ela pode ampliar essas discussões da dimensão comportamental que elas estão considerando nessa proposta, né? E, por outro lado, a análise do comportamento também pode olhar de uma maneira um pouco mais crítica para o modelo de seleção pelas consequências e avaliar como que a gente está ensinando o modelo de seleção, né? Esse debate, ele coloca em questão não a oposição entre darwinismo e lamarckismo. Esse debate coloca em oposição, na verdade, lamarckismo e neodarwinismo. A teoria delas parece ser uma terceira via, que é uma teoria darwinista lamarckista, né? Amparada por uma epistemologia evolucionista. O modelo de seleção, ele parece se harmonizar com essa proposta. Então, nesse sentido, não sei se eu estou sendo otimista demais, mas eu não jogaria o behaviorismo radical como uma filosofia da ciência. Eu acho que essa veia evolucionista, selecionista, ela pode, né, ser bastante promissora para a gente tentar sair dos nossos lugares mais seguros, mais comuns e tentar diálogos, né, com outras áreas de conhecimento, né? E o comportamentalismo, nessa acepção filosófica, né, não parece que não está morto, né, mas é uma filosofia da ciência, pelo menos as suas tendências evolucionárias, parece ser uma filosofia da ciência do presente, dadas essas mudanças epistemológicas mais globais que a gente vem assistindo aí no âmbito científico, né? Então, se a evolução científica, né, nessa epistemologia evolucionária, se dá por seleção de mutações, que algumas delas podem ser induzidas, a gente sabe que o isolamento geográfico, né, pode assegurar a identidade de uma espécie ou de uma cultura, mas esse isolamento também, se as condições mudarem drasticamente, pode promover a extinção dessa espécie, dessa cultura, né? Então, a análise do comportamento, se a gente for entendê-la como uma prática cultural, ela precisa sair do seu isolamento geográfico, ela precisa interagir com outros conjuntos de práticas culturais, aumentando a variabilidade de suas práticas. E o diálogo com a biologia evolutiva pode ser um bom começo nessa direção, né? A questão que eu gostaria de deixar para encerrar a minha fala é: será que nós estamos dispostos a variar as nossas práticas? A rever ou a abandonar alguns lugares comuns, conceituais, teóricos, epistemológicos, né, que são comuns a nós, como o mecanicismo, né, o darwinismo. Eu poderia colocar outros ismos nesse pacote: positivismo, empirismo, determinismo, reducionismo, que à luz dessas discussões contemporâneas, pelo menos à luz dessa teologia evolutiva que eu estou trazendo, são lugares teóricos, epistemológicos, que não se mostram mais convincentes e seguros, né? Então, é com essa pergunta que eu gostaria de terminar. Muito obrigada pela paciência. Quando vocês começarem. Tá.
Bom dia, gente. Estou aqui no papel de debatedor e eu acho que eu tenho uma função aqui de instigar e botar lenha na fogueira também, né? Mas antes de fazer isso, eu gostaria de primeiro agradecer a oportunidade, agradecer a professora Carol por... Eu tive acesso ao texto, né, antes da apresentação, então, por mais uma vez, fornecer um texto com uma leitura muito agradável, muito importante. E eu vou fazer alguns comentários, eu escrevi esses comentários ao longo da leitura do texto, e eu vou seguir, então, para não me perder também, também manter, sim, no tempo previsto. Então, a meu ver, eu acho que a professora Carol toca num dos pontos mais importantes e emergenciais no que diz respeito à sobrevivência da análise do comportamento como prática cultural, que é o estabelecimento de diálogo. A análise do comportamento não é a única área no negócio de explicação do comportamento. E mais, ela está perdendo clientes e investidores, mantendo essa pobre analogia aí empresarial. E o que a análise do comportamento deve fazer a respeito? Eu acho que deve deixar a sua ilha, né? Como a professora Carol também colocou. Devemos iniciar esse estabelecimento de diálogos. Eu acho que nada melhor do que começar pela biologia. Afinal, até mesmo para Skinner, a análise do comportamento seria uma ciência biológica. O comportamento seria uma propriedade biológica do organismo. Mas eu acho que o estabelecimento de diálogos não deve se resumir apenas à soma de fatos ou dados empíricos de uma ciência, né, em relação a outra. Trazer dados da genética e das neurociências com os dados da análise do comportamento, acho que não é apenas isso, né? E eu posso estar puxando um pouco agora a sardinha para o nosso lado. Eu acho que é essencial também uma discussão teórico-filosófica ao falar desses diálogos entre áreas distintas, né? E o trabalho da professora Carol traz à tona uma questão conceitual, uma questão filosófica muito importante, por estar justamente no cerne da filosofia behaviorista, que é o selecionismo. Show. Bom, como já foi dito hoje, no outro dia, também ontem, Skinner ele flertou com o modelo selecionista por muito tempo, até adotá-lo de maneira explícita. Comentado ontem que a primeira referência foi de 53, né? Acredito que o texto de 81, Selection by Consequence, tenha sido o ponto culminante desse caminho. Eu acho que a sistematização do seu modelo explicativo, e inclusive, brincando um pouco, né, é o reflexo da megalomania skinneriana, né, porque quase nada é deixado de fora, vai da filogenia à evolução das culturas. E eu acredito que seja um texto fundamental a todos os analistas do comportamento. É importante ler esse texto, mas não só ele. Os comentários. Ele foi republicado em 84, na Believe in Brain Science, e houve ali comentários muito importantes e interessantes, não só de analistas do comportamento, mas de biólogos, né? E como o foco aqui é discutir o neodarwinismo, que nos leva aos comentários sobre como Skinner avaliou o primeiro nível, né, o nível filogenético. Então eu trago aqui uma passagem de um biólogo que comentou o texto de Skinner, chamado Barlow, nesse volume especial, e ele diz o seguinte, ó, pergunte a você mesmo a seguinte questão: o Seleção pelas Consequências teria sido publicado na Science em 81 se o autor fosse anônimo? A resposta seria um ressoante não. Eu acho que nós devemos concordar com ele. O peso da autoridade ali foi tremendo, acredito eu. Uma que não é um artigo que está nos moldes do tipo de trabalho publicado na Science, né? Mas esses autores eles trouxeram algumas questões importantes sobre como o Skinner falou desses 3 níveis de variação e seleção. Eu vou falar brevemente dos 2 outros níveis, mas em questão ao nível cultural, o Skinner foi acusado de ser um pouco obscuro no que ele estava querendo dizer sobre aquilo. O John Donald foi um dos analistas do comportamento que comentou sobre isso e também que falou assim: eu tenho minhas dúvidas se ele é até necessário, mas depois do texto de 81, uma extensa gama de trabalhos que buscaram refinar, né, conceitualmente
esse terceiro nível, com os trabalhos da própria professora Glenn, né? Sobre o segundo nível operante, foi dito o seguinte: bom, por que a analogia é importante, é necessária? O Foucault falou um pouco sobre isso ontem, né? E é interessante porque na própria resposta de Skinner ele já diz isso. Ele falou: não escolhi essa metáfora do selecionismo. Ela apareceu depois que fiz muitos anos de pesquisa com operante. Então, ela não é um princípio, né? Já estava lá o operante e depois veio o que ele chama de metáfora. E finalmente, no nível filogenético, aí os biólogos caíram matando. Falaram: não, Skinner foi acusado de imprecisão, haveria seleção filogenética, logicamente, mas a maneira como Skinner colocou, descreveu essa seleção filogenética seria rasa, de acordo com os biólogos, né? E eu acho que isso é muito importante, né, termos consciência desse fato, e eu acho que isso traz à tona a importância desse trabalho de revisão de como o nível filogenético de fato funciona, ao invés de repetirmos o que o Skinner disse sobre isso, né? Talvez, se a gente esclarecer, ou ao menos compreendermos como esse nível filogenético é visto na biologia, possamos avaliar com mais prudência, né, qual seria a extensão e a utilidade da metáfora, ou uma analogia, ou modelo do selecionismo nos 3 níveis, né? Eu acredito, como você, nós devemos parar com o mantra dos 3 níveis e iniciarmos uma análise mais crítica. E essa análise já foi iniciada, com o próprio artigo do Hull, da Langman e da Glenn, o livro muito interessante, mencionado por você, né, Evolução em 4 Dimensões. Eu ainda colocaria o recente livro da Susan Schneider, que chama The Science of Selection, que também trata disso, né, fala do selecionismo em diversos contextos de análise em diversas ciências. E então nada melhor do que começar essa análise crítica com esse modelo, né, analisando o modelo de seleção pelas consequências. Agora, especificamente sobre essa abordagem multidimensional, acho que esse é o termo usado, né? Devo dizer que eu concordo plenamente, né? Eu acho que uma abordagem integrativa seja o caminho mais interessante para o estabelecimento de diálogos, para uma compreensão mais rica do comportamento. Nesse ponto, eu tendo a gostar de algumas características da proposta de Cantor, né? E também que foi desenvolvida por outros autores não associados à análise do comportamento, como Carrel e Fais na fisiologia, Bentley na psicologia e Jarlet nas neurociências. E esses autores dizem que a melhor forma de compreendermos como o comportamento é produzido é adotando uma perspectiva sistêmica, em que elementos ou aspectos do fenômeno estudado por ciências distintas, né, fazem parte do mesmo sistema, ou eu diria mecanismo, responsável pela sua produção e também pela sua constituição. Nessa perspectiva, não se busca compreender o evento através de uma cadeia causal linear, mas sim por meio da análise integral das variáveis responsáveis pela ocorrência do fenômeno. O Cantor, eu acho que ele é sempre meio obscuro em algumas definições, mas a definição de evento psicológico, para ele seria a unidade básica do interbehaviorismo, né? É interessante. E é bem sucinto de falar. O que é o evento psicológico? É um sistema integrado de fatores, né? E ao descrever esse sistema integrado, ele diz o seguinte, agora estou citando Cantor: o evento é visto como um campo de fatores igualmente necessários, ou falando de modo mais claro, igualmente participantes no evento. Na verdade, esses eventos são cientificamente descritos através da análise dos fatores participantes e pela compreensão de como eles estão relacionados. Então, o fenômeno deve ser explicado tendo em vista todos os fatores necessários para a sua ocorrência, né? Trazendo essa discussão para a relação entre análise do comportamento e ciências biológicas, variáveis comportamentais, variáveis estudadas por outras ciências biológicas, como genética, neurociências, epigenética, etc., seriam igualmente participativas na produção do fenômeno que a gente está tentando estudar, que é o comportamento. E nós devemos sempre levar isso em consideração. E nesse ponto, eu gostaria de trazer uma questão para o debate, né? Gostaria de aproveitar a oportunidade para saber a opinião dos participantes, a opinião da Carol sobre isso.
que trata da relação entre aí, a abordagem mecanicista e a análise do comportamento. Foi um tema debatido ontem, né? E hoje você mencionou no finalzinho sobre isso. Eu acho que, primeiramente, mecanicismo não é o termo de definição fácil. Ele é usado em diferentes contextos, sob controle de variáveis diversas, então é muito difícil falar de mecanicismo como algo absoluto, né? Na análise do comportamento, normalmente o termo é usado para indicar um posicionamento filosófico, epistemológico e até ontológico, supostamente incompatível com a filosofia behaviorista radical. E houve produção considerável sobre isso, especialmente naquele debate que ficou conhecido como debate mecanicismo versus contextualismo. Teve muita produção sobre isso, né? E algumas das características associadas a esse posicionamento são as seguintes. Isso são características extraídas desse debate, dos textos desse debate. Bom, primeiramente, o mecanicismo estaria associado a uma concepção de causalidade incompatível com a proposta behaviorista radical, de acordo com a qual as relações causais entre eventos seriam lineares ou unidirecionais, além de ocorrerem através da transmissão por contato de algum tipo de força